Olá pessoal, sejam bem-vindos nessa disciplina nova de segurança na eletrotécnica. Aqui quem fala é o professor Giovanni Bruno, sou engenheiro agrimensor com especialização em segurança do trabalho. A nossa disciplina segurança na eletrotécnica vai estar dividida em 4 unidades curriculares, que a gente vai falar brevemente sobre a questão dos riscos na eletricidade, sobre as formas de prevenção e medidas de controle, falar um pouco de combate a princípios de sinistros, e alguns tópicos referentes à eletricidade, conceitos básicos. Espero o empenho de todos nessa aula, como nas demais, para vocês estarem fazendo as atividades, acompanhando através do fórum. Se tiverem dúvida, podem contar comigo ou falar com o tutor que fica presencial aí na cidade de vocês, viu? E qualquer dúvida estamos à disposição. Espero imensamente que vocês gostem desse tema, tanto do tema como dessa área de segurança do trabalho, que era uma área muito bonita e está sendo bastante visada no nosso dia a dia. Vocês podem observar no noticiário, na mídia, como se falam hoje em acidentes, e na questão da segurança. Então, vamos já iniciar nossa primeira aula. Vamos iniciar nossa aula de hoje falando de informações básicas sobre a eletricidade e os riscos decorrentes. Você já deve ter em mãos os slides, o material necessário, então acompanhe aí, por favor. Os objetivos específicos da aula de hoje é discutir os conceitos das principais grandezas relacionadas à eletricidade. Aí a gente vai voltar um pouco ao ensino médio, relembrar um pouco o que é corrente elétrica, o que é uma carga elétrica, o que é uma tensão, etc. Identificar os perigos e avaliar os riscos associados a atividades com eletricidade. Saber o que é que o trabalhador vai estar exposto quando trabalhar com essa energia, com essa eletricidade. O conteúdo de hoje a gente vai falar de eletricidade, como falei, um breve exemplo de eletricidade, falar um pouco sobre carga, corrente, tensão e resistência, sistema elétrico de potência, o CEP, riscos na atividade com energia elétrica, efeito da tensão e corrente no corpo humano, riscos indiretos em trabalhos com eletricidade. Este vai ser o conteúdo que vamos abordar hoje. Eletricidade. Eletricidade é um termo geral que abrange uma variedade de fenômenos resultantes da presença e do fluxo de carga elétrica. Esses incluem muitos fenômenos facilmente reconhecíveis por todos, podendo dar como exemplo relâmpago, as correntes elétricas em fios elétricos, etc. Então, no nosso cotidiano vamos estar presente com esse tipo de energia. Então, todo mundo ter bastante cuidado. Carga elétrica. Voltamos a relembrar a física do ensino médio, do terceiro ano, do segundo ano, física elétrica, O que seria uma carga elétrica? Na natureza, as cargas estão presentes em todos os materiais. Basicamente, todos os materiais são compostos de moléculas constituídas de átomos, Então, esses são compostos por partículas menores, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons, Como vocês podem acompanhar aí no material, temos aí um modelo atômico, um modelo de um átomo, onde o nêutron e o próton vai estar no núcleo, e em volta dele vai estar os elétrons, Sempre lembrando que o próton são as cargas positivas, os elétrons são as cargas negativas e os nêutrons são as cargas, como o próprio nome diz, são a carga neutra, sem carga eletricidade. Relembrando daquela formulazinha de carga elétrica, que a carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, Essa carga elementar é uma constante que equivale a 1,60 vezes 10 a menos 19, e a unidade é o Coulomb. Então, quando a gente for trabalhar com carga elétrica, vamos trabalhar na unidade de Coulomb. Vamos botar um exemplo aqui para saber como vamos utilizar essa fórmula. Um elemento com um átomo composto por 5 prótons e 6 elétrons está eletrizado negativamente. Determine essa carga elétrica do núcleo desse átomo. Então, relembrando daquela formulazinha, vamos aplicá-la nesse exemplo. Então, para encontrar o número de elétrons em falta ou excesso, a gente precisa subtrair essa carga positiva dessa carga negativa. Então, como a gente tem 5 prótons e 6 elétrons, então o próton é a carga positiva, o elétron é a carga negativa, então vamos somar 5 menos 6, vamos ter um elétron em excesso. Então, sabendo isso, já vamos jogar na fórmula, que a carga é igual ao número de elétrons
vezes a carga elementar, que é a constante de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, fazendo a matemática, temos que a carga elétrica é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, encontramos aí nossa carga elétrica. Outro item, né, a corrente elétrica. As cargas elétricas em movimento ordenado constituem a corrente elétrica, né, que são os elétrons livres, os elétrons, né, que estão livres no caso dos sólidos, e os íons no caso dos fluidos. Então, a carga elétrica é esse movimento ordenado que constitui a corrente elétrica, né, que são os elétrons que estão livres, né, estão compostos dessa liberdade. Então, a fórmula de corrente elétrica é igual a carga elétrica sobre o tempo, né, a carga elétrica em coulomb, o tempo em segundo. Vamos ver um exemplo para saber como é que a gente desenvolve. Então, uma carga elétrica é igual a 5 amperes, né, percorre um fio condutor. Então, determine o valor da carga elétrica que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. Então, temos que a corrente elétrica é igual a 5 amperes, né? Temos o tempo, que é 1 minuto, né? Então, a gente devemos saber procurar a carga elétrica. Então, resolvendo, temos que, jogando na fórmula, temos que a carga elétrica é igual a 5 amperes, transformando 1 minuto para segundos, né? 1 minuto equivale a 60 segundos. Fazendo a transformação, teremos 60. Então, multiplicando 5 amperes vezes 60 segundos, temos que a carga elétrica é igual a 300 coulomb. Está resolvido o nosso segundo exemplo. O aparelho que a gente utiliza para medir essa corrente elétrica, a gente denomina de amperímetro, né? Tem aí na imagem, vocês podem acompanhar aí no slide. Esse amperímetro faz essa medição direta da corrente elétrica. E aí temos também a corrente alternada e a corrente contínua, né? Então, o que seria a corrente alternada? Então, dependendo da forma como é gerada a corrente, ela pode ser invertida, né, periodicamente, ou seja, ora ela vai estar positiva, ora ela vai estar no campo negativo. Então, faz com que esses elétrons executem um movimento de vai e vem, né? Isso é uma definição da corrente alternada. Esse tipo de corrente encontramos quando medimos a rede elétrica residencial, a rede elétrica de nossas casas, ou seja, a corrente das tomadas, né, do eletrodoméstico que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso domiciliar. Então, isso seria a corrente alternada. Corrente contínua é uma corrente considerada quando não altera o seu sentido, né, pois sempre vai estar positiva ou negativa. Então, ela sempre vai estar no patamar, né? Ou vai estar no patamar positivo ou no negativo. Esse tipo de corrente é comumente encontrada, né, nas pilhas e baterias. Então, essa seria a diferença de corrente alternada e corrente contínua. E a gente vai para outra variável, a tensão elétrica, né? Então, para fazermos que os elétrons circulem com o condutor, necessitamos de uma força. Então, e essa força que faz deslocar esses elétrons é a chamada tensão ou diferença de potencial ou voltagem. Então, esse é o conceito de tensão elétrica, né? É a força que faz os elétrons se locomoverem, se deslocarem, né? Temos aqui a unidade, é o volt, né? Vamos trabalhar com tensão com a unidade volt, né? Temos um exemplo aqui de medidores de tensão, que é o voltímetro. Tem o voltímetro de bancada e o voltímetro automotivo. Temos a baixa tensão. Temos a baixa e a alta tensão. Qual seria a diferença das duas, né? É nítido que é geralmente caracterizada a baixa tensão por carregar um risco substancial de choque elétrico, mas um risco menor de arco elétrico no ar. A tensão é menor, a baixa tensão, aliás, é menor, igual do que 1000 volts em corrente alternada. Na corrente contínua, essa tensão é menor, igual do que 1500 volts. Na alta tensão, ela é caracterizada por esse risco substancial de arco elétrico no ar, né? Então, a gente pode já perceber que a alta tensão traz um risco mais substancial a quem trabalha nas suas proximidades, né? Então, essa alta tensão em corrente alternada ela é maior do que 1000 volts. E em corrente contínua é maior do que 1500 volts. Então, essa é a diferença em alta e baixa tensão. Mas outra variável, resistência elétrica, né? A resistência representa a dificuldade que a corrente elétrica encontra quando passa por um condutor, né? Então, temos que a tensão é o deslocamento
e a resistência, a dificuldade para esse deslocamento. A unidade que vamos trabalhar é o ohms, né? Isso seria a resistência. Então temos a lei de Ohm, né, que a gente pode acompanhar no material a fórmula que é caracterizada essa primeira lei, né? E na associação em série, né, como vocês estão vendo na imagem, vamos resolver esse exemplo, né? Temos uma associação que temos uma carga de 12 volts, né, uma corrente 12 volts, e aí temos uma resistência, né, em série, né, uma de 4 e 6 ohms, né? Então a resistência equivalente no caso seria a soma das duas, que daria 10 ohms. Então aí teremos a resistência, e jogando na fórmula, né, que resistência é igual a tensão sobre a corrente, né, jogando isso na fórmula, temos que a corrente é igual a 12 volts, né, que encontramos aí na associação, sobre 10 ohms, né, que seria a resistência dessa série. Fazendo a matemática, temos que a corrente é igual a 1,2 amperes. Nós temos também essa associação de forma paralela, né? O que vai modificar, no caso, é para encontrar essa resistência equivalente, né? Então, como vocês estão vendo no material, para encontrarmos, vamos ter que subtrair por 1, elevar a 1, né? Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 1, a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3. Então temos os valores aqui, é só jogar na fórmula, né? Então temos que é 1 sobre 5, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 20. Fazendo a matemática, né, fica 4 mais 2 mais 1 sobre 20. Encontramos que a resistência equivalente dessa associação paralela seria 1 sobre a resistência equivalente igual a 7 sobre 20. Invertendo os valores, temos que a resistência equivalente é igual a 20 sobre 7 ohms, né? Então aí é só aplicar na fórmula, como a gente viu anteriormente, que a gente vai encontrar o valor dessa associação paralela. Isso seria resistência elétrica. Temos também a diferença de condutores e isolantes, né? Condutores são o que facilita a passagem de corrente. No exemplo desses condutores temos os metais. Isolantes não permitem a passagem de corrente. Temos exemplos isolantes, as borrachas, né? Então, como vocês podem ver na imagem, temos um material condutor e um material isolante, né? Um condutor que vai passar essa corrente e um material para não trazer esse risco, né, de choque, né, que a gente vai ver mais na frente, para o trabalhador, para a pessoa que está em contato com esse material. Sistema elétrico de potência, o CEP, né? Que são grandes sistemas de energia que englobam geração de energia elétrica, distribuição e sua transmissão até os consumidores. As empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes ao CEP devem constituir de prontuário de acordo com a NR10, nossa norma regulamentadora que fala em serviço em eletricidade, a NR10. Exemplo desses sistemas elétricos tem as subestações, geradores e linhas, né, tanto de transmissão ou distribuição. Como podem ver na imagem, né, no material de vocês, temos um sistema elétrico de potência desde o início da barragem até a chegada à nossa casa da energia. Então esse processo todo é um sistema elétrico de potência, né, e tem que estar munido de todos os aparatos que a NR10 exige. Riscos nas atividades com energia elétrica. O maior de todos os riscos, sem sombra de dúvida, é o choque elétrico. E sem dúvida o mais perigoso também, né? Então o risco maior que você vai estar presente a trabalhar com energia é o choque elétrico. Então todo cuidado é pouco. O que é o choque elétrico? É uma perturbação que se manifesta no corpo quando percorrido por uma corrente elétrica, né? Então essa manifestação que esse choque vai trazer para o ser humano é devastador, dependendo da intensidade que você vai estar a corrente, né? Então, como eu falei, para a gente trabalhar com energia, com eletricidade, temos que tomar todos os cuidados possíveis. As consequências diretas desse choque elétrico, né? Então vamos ter como consequência direta contrações musculares, a fibrilação ventricular, parada cardíaca, queimaduras, asfixia, anoxia, anoxemia, né? Que são a ausência de oxigênio, que a gente vai estar sem o oxigênio irrigando no nosso corpo, né? Nas correntes sanguíneas para respirar. E a fibrilação seria a arritmia cardíaca grave, né? Então
você vê a consequência direta desse choque elétrico. Mas também existem consequências indiretas, né? Você pegar um choque, né? Se você estiver trabalhando em altura e pegar um choque dessa magnitude, você pode correr um risco de cair, né? De sofrer uma queda nesse desnível, né? Ter uma batida, uma fratura, um traumatismo, perda de membros, né? Então são consequências diretas, indiretas desse choque elétrico, né? E a consequência extrema é a morte, né? Já vivemos muitos casos na televisão, na mídia, de trabalhadores que morrem devido à energia, e até domesticamente, né? Por isso temos que ter todo cuidado com energia, com eletrodoméstico, com material energizado, sempre estar atento a esse tipo de trabalho, a esse tipo de atividade. Limiar de sensação, a percepção desse choque, dessa energia, dessa eletricidade, né? Então, em corrente alternada, né, seria uma percepção de 1 miliamperes, né? Na corrente contínua seria maior ou igual do que 5 miliamperes. Então, para a percepção, na questão da corrente alternada, você é maior ou igual a 1 miliampere, você vai sentir, você vai saber que tem uma energia ou alguma presença elétrica ali. Sem dor, agora você tem um limiar sem dor, né, que não vai lhe incomodar, lhe machucar. Seria numa corrente alternada entre 1 miliamperes e 8 miliamperes. Você vai ter um limiar de percepção sem dor. Agora, com a dor suportável, na corrente alternada teríamos entre 8 miliamperes e 15 miliamperes. Seria uma sensação de dor suportável. Mais do que 15 miliamperes já vai ter algo que vai incomodar e possivelmente trazer uma consequência mais severa. Limiar de não largar, né? Então, na corrente alternada temos de 15 miliamperes e 20 miliamperes. Seria um choque doloroso, vai ter uma perda do controle dos músculos, né? A pessoa não consegue soltar o fio. Haverá morte por asfixia ou parada cardíaca se o contato não for logo desfeito. Então, se você não quebrar esse contato da pessoa, da parte do corpo com a energia, com a eletricidade, mesmo que seja numa corrente mais baixa, se não for tirado logo, você vai ter uma consequência mais grave, pode acontecer até a morte, uma situação mais extrema. Então, como eu disse, trabalhar com energia, todo cuidado é pouco. Acidentes com eletricidade. Existem dois grandes grupos que vamos dividir aqui. O primeiro grupo, sem perca dos sentidos, e o outro, estado de morte aparente. Então, vamos dividir e falar um pouco sobre esses dois grupos. Então, sem perda do sentido, existe o simples choque sem consequência, aquele que você pega de forma rápida, né, e você pressupõe que não teve nada. Então, mesmo nessa situação, temos que tomar cuidado e seguir, né, e ir no médico, ver se não teve alguma sequela. Choques com contração elétrica ocorrem no momento do contato, né? Então, nesse choque com contração elétrica, existe em alta tensão, que a pessoa é lançada à distância por uma contração muscular violenta, podendo cair e ter lesões traumáticas. Temos também baixa tensão, a pessoa fica presa ao condutor. Podem resultar lesões profundas, queimaduras, né? Risco de queda por relaxamento da vítima e também risco de queda por reflexo de afastamento no momento do corte, né? No momento que você corta a corrente, ele vai ter o reflexo de se livrá-la e nesse momento pode ter uma queda, pode ter uma fratura, algo do tipo. Estado de morte aparente. As vítimas perdem os sentidos no momento do contato ou segundos após. Pode haver morte por fibrilação ventricular ou prolapso em órgãos internos, que seria a saída do local de origem, ou por paralisia dos músculos respiratórios. Sintomas do choque elétrico, né? Então, nesses sintomas temos dores musculares, agitação, fraturas, etc., até um desmaio, com a perda de consciência momentânea ou prolongada. Outros sintomas, queimaduras, parada cardíaca, parada respiratória. As mais graves nesse caso seriam nas correntes de alta tensão. Insuficiência renal, principalmente nas lesões por alta tensão, né? Por haver grandes destruições musculares, a liberação de toxinas que necrosam o tecido renal. Fatores determinantes para haver o choque, né? Contato com condutores energizados, contato com partes vivas de equipamento, condições e atos inseguros, né? Aí entra o nosso famoso EPI, equipamento de proteção coletiva, e o EPC, EPI, equipamento de proteção individual, e EPC, equipamento de proteção coletiva, né? Então, nessas condições e atos inseguros que a gente vai ver em outra aula. Fatores que determinam
para haver o choque, né? Falta de capacitação, a pessoa não está capacitada para o serviço, falta de treinamento ou habilidade, né, de fazer, falha na isolação, né, dentre outros. Também pode ocorrer por calor e temperaturas elevadas, umidade, oxidação, radiação também, né? Na questão da umidade, sua absorção produz diminuição da capacidade de isolação, o que pode também ocasionar produtos químicos, desgastes mecânicos, fatores biológicos, né? Ação de roedores, insetos e fungos, sobretensões, entre outras. Efeitos da tensão e a corrente no corpo humano. A alta tensão produz a destruição massiva do tecido na área de contato afetada. Então a tensão ela vai trazer essa destruição na hora do contato. A corrente ela produz os efeitos negativos e severos do choque, né? A umidade pode fazer com que essa resistência do corpo diminua. Efeitos, né, da eletricidade, né, dependendo do tipo da corrente, você está vendo aí, vocês acompanham que tem uma consequência, né, dependendo dessa intensidade. Né? Em 1 mA apenas perceptível, mas se você vê 3 amperes já é um valor mortal. Os valores da resistência do corpo, né, na pele seca, entre 100 mil a 600 mil ohms, né, já entre pele, quando você já tem uma pele molhada, isso já cai para 1000 ohms, então você vê a questão dessa resistência. Agora o caminho da corrente através do corpo. Existe o percurso, existe 4 percursos que a gente vai enunciar aqui. Primeiro percurso, quando o choque fica limitado a 2 dedos, né? Não há risco de morte. Poderá haver, no entanto, queimadura ou perca de dedos, né? Percurso 2, que já é um percurso mais perigoso. A corrente entra por uma das mãos e sai pela outra, percorrendo o tórax, né? Então esse percurso pode produzir uma parada cardíaca. Percurso 3, a corrente entra por uma mão e sai por um dos pés, né? Percorre parte do tórax, centros nervosos e diafragma. Poderá haver asfixia, fibrilação e parada cardíaca, né? Então esse percurso 2 e 3 são bastante perigosos. Percurso 4, a corrente vai de um pé a outro, através de coxas, pernas e abdômen, né? Poderá haver perturbação dos órgãos abdominais e músculo. O perigo é menor que nos casos anteriores. Duração do choque. O choque de curta duração pode ser somente uma experiência dolorosa para a pessoa, né? Agora, se for com uma duração considerável, a morte pode ser inevitável, dependerá da intensidade dessa corrente. Vou finalizar essa aula com uma frase: investir em segurança não é cumprir a legislação, é antes de tudo preservar o ser humano, sem isso não há nada. Então, bons estudos, né? E a gente se vê em breve. Tchau.